Bora começar mais um Pode Explanar. E pra quem não conhece, né, esse, esse playlist aqui desse canal, eu pego uma entrevista, né, ou um vídeo, né, de alguém e tal, de algum youtuber, né, que esteja comentando sobre política, etc., os acontecimentos atuais, etc., né, é, pego, ou até de algum, a maioria deles agora virou deputado, né, pego algum vídeo sem ter visto antes, vou vendo aqui na hora, vou pausando e vou comentando em cima, né? Muitos desses são pessoas que eu sigo, de repente que eu admiro e tal, outros não admiro tanto mais, escuto o que eles falam, né? E tento de repente refutar alguma coisa e tal. Só que alguns deles, assim, os que eu admiro pelo menos, muita coisa eu tinha aliada, mas de vez em quando eles estão desalinhando, né, com as ideias, assim, não só minhas, mas eu acredito até que da maioria, né, especialmente os apoiadores do Bolsonaro, etc., né, e aí, sei lá, de vez em quando eu gosto de, sei lá, responder o pessoal, né, mas como a gente não tem acesso a esse pessoal, a gente faz um vídeo resposta mesmo, né. Então, vamos nessa. Bom, essa situação aqui não vai ser do Conde, né? E também tem o seguinte, infelizmente eu dei uma olhada no vídeo antes, então não vai ser tão espontâneo quanto deveria ser, mas aconteceu uma coisa muito inusitada aqui que eu simplesmente não acreditei, mas bom, o que acontece? Como é que eu cheguei nesse vídeo? Eu cheguei nesse vídeo que eu tava, sei lá, acho que passou o Olavo, né, no meu feed e tal, não sei o que, e falou de uma tal de uma live que o Conde tinha participado com o Joel, e mais uma pessoa lá que não sabia quem era e tal, não sei o que. Daí tudo bem, assim, sinceramente, na minha opinião, o Conde ultimamente tem até ficado bem alinhado aos pensamentos do Joel, bem, né, equilibrado, ponderado, e papapá, beleza. Só que essa pessoa, essa outra pessoa, né, que o Olavo comentou, né, no vídeo dele, ele até elogiou o cara e tal, não sei o quê, e papapá, e acho que era alguém ligado à esquerda, não sei exatamente, realmente nunca tinha ouvido falar do cara. E aí eu fiquei curioso, né? Assim, fiquei curioso, mas assim, nem procurei essa live, né? Simplesmente fiquei ligado caso aparecesse no meu feed. Beleza, e apareceu porque o Conde, ele postou essa live no canal dele, eu sigo o Conde, né? Eu gosto, assim, da maior parte das coisas que ele fala, né? Apesar de eu estar discordando bastante ultimamente dele e tal, né? Ultimamente que eu digo assim, de um ano e meio pra cá e tal. Mas enfim, então esse vídeo aqui é longo pra caramba, né? O próprio vídeo tem tipo 1h40 e tal. Claro que eu não vou passar o vídeo inteiro, só vou passar. E detalhe, eu nem vou tentar, sei lá, comentar sobre o que o Conde, né, estava falando, porque assim, eu até achei que ele foi até bem nesse vídeo, né? As análises dele sobre as coisas, ou melhor, tirando, né, a importância do Olavo, porque assim, o que acontece? O Olavo foi importante com certeza pra caramba, então, isso aqui. Mas, sei lá, algumas pessoas da esquerda, né, especialmente meio leigos, assim, que nem olham muito o material do Olavo e tal, não sei o quê, acham que, tipo assim, ele arquitetou toda a situação que rolou, né, nos últimos anos, né, de 2013 para cá, mas não foi exatamente isso. Ele ajudou realmente. Por exemplo, eu já estava dentro desse movimento, não, né, movimento militante e tal, mas assim, dentro desse pensamento, né, de ser contra completamente, e assim, eu sou um ex-apoiador da esquerda, né, como todo mundo era. Mas enfim, eu já estava nesse pensamento, eu nem conhecia quem era o Olavo de Carvalho. Tipo, já em 2017 eu estava certo que eu não ia votar em ninguém do PT, e não sei o que, bababá, bababá, ou 2016, não sei exatamente, de repente 2016. Mas enfim, eu nem tinha ouvido falar. Quem me falou, inclusive, foi um primo distante meu e tal, e aí ele comentou, e assim, depois que ele comentou, realmente eu tinha percebido que algumas vezes alguns vídeos do Olavo tinha passado no meu feed, né, e tal, e realmente já era interessante, mas, pô, eu nem sabia do que se tratava, mas eu já estava no pensamento já, como grande parte da população já estava no pensamento de bloquear a esquerda nas urnas, organicamente. Mas enfim, aí beleza. Aí esse vídeo, né, que eles estão fazendo uma live e tal,
O que acontece? Aí, né, primeiro foi o Joel, né, explicando como é que ele, né, chegou ao conhecimento do Olavo, então, não sei o que, depois o Conde e tal, não sei o quê, e aí depois essa pessoa aqui, Mário alguma coisa e tal, não sei o quê. Então já vou pular direto para ele, provavelmente eu só vou comentar em cima da fala dele, tá? Então vai ser relativamente curto, vamos ver. Pode falar, professor. Eu não tenho a experiência que o Joel e o Conde tiveram de ou serem alunos ou terem estado próximo ao Olavo de Carvalho. E, na verdade, João César. Eu nunca participei muito ativamente no debate político. João César de Castro Rocha. Um ano e meio. E somente o fiz movido pela urgência da atual situação brasileira. Me parece que hoje nós vivemos no Brasil a maior ameaça que as instituições brasileiras já conheceram na democracia, uma ameaça, inclusive, mais séria e mais grave do que a da própria ditadura militar. De cara, eu já achei um absurdo essa colocação dele. Já achei um absurdo. É tipo aquele esquerdista cego que não viu o que está acontecendo, o que aconteceu, pelo menos, né, nos últimos 20 anos e tal, não sei o quê. Aí o que acontece? Tudo bem, é um debate aqui e tal, né? E aí, eu estava na esperança, né? Eu estava na esperança, mas assim, eu estava com a expectativa baixa do Conde chegar e refutar isso aqui completamente. Aconteceu até que ele realmente refutou um pouco mais para frente, então, isso aqui, tá? Mas aqui, cara, eu achei, cara, tão já absurdo, tipo, outro nível. Bom, eu vou deixar continuar, mas, enfim, vamos lá. Nesse sentido, o meu interesse por compreender nem tanto a obra quanto a repercussão e o que eu chamo de um efeito Olavo de Carvalho me exigiu a necessidade de não fazer inventar um método que seita. Inclusive nesse vídeo, né, que o Olavo fez comentando sobre essa live aqui, não sei o quê, ele realmente destacou, né, essa palavra seita, não sei o quê, que o pessoal usa e tal, não sei o quê. Cara, eu acho uma coisa tão absurda o pessoal falar em termos de seita. Então, quer dizer, se tem uma pessoa, né, que propaga algumas ideias e tal, não sei o quê, e tem muita gente que concorda com aquelas ideias, aquilo ali vira seita, porque simplesmente é maior, a população que concorda, ou melhor, a popularidade, né, das ideias é maior do que, de repente, a popularidade das ideias da esquerda, aí se transforma numa seita. Cara, eu acho tão bizarra essa concepção, quer dizer, pelo menos em relação às ideias do Olavo, porque, sinceramente, as ideias dele é tipo meio que bom senso, não é nada assim, sabe, extraordinariamente, sei lá, não é exótico, não é, quer dizer, de repente, pro ponto de vista dessa galera, de repente até é exótico, tipo, ser a favor do armamento da população para se defender e papapá, de repente até é exótico isso para eles, mas eles estão tão doutrinados ou cegos ideologicamente ou fechados para o debate, que eles não conseguem enxergar como um ponto de vista divergente ou alguma coisa nesse sentido, entendeu? Um outro caminho de pensamento, nada disso. Não. Se está discordando do posicionamento clássico deles, é uma seita, porque ninguém de bom senso e tal, não sei o que, poderia concordar com essas coisas. Bom, enfim, vamos continuar. Conceber um método de leitura, tanto da obra do Olavo de Carvalho, quanto de alguns documentos-chave para a compreensão do bolsonarismo. Nesse sentido, eu creio que no debate contemporâneo nós precisaríamos partir de 3 ou 4 princípios, que eu acho que eu posso enumerá-los brevemente. Posso começar assim? Propondo 3 ou 4 ideias e depois seguimos? Todos de acordo? Sim, claro. Então vamos lá. O primeiro princípio, que é o princípio básico de realidade, é que nunca houve no Brasil nenhuma ameaça comunista. Ponto. Mentira completamente. Mentira completamente. Houve pré-64, forte, inclusive quem quiser assistir também o documentário 1964 do Brasil Paralelo vai perceber isso, certo? E a outra questão é a seguinte, o comunismo, né, segundo até o Olavo de Carvalho, que eu sinceramente concordo, ele realmente se transforma ao longo do tempo justamente para conseguir se adaptar aos novos tempos e continuar no objetivo dele, que é a dominância.
certo? Dominância ideológica, dominância econômica, né? Dominância de um modo geral, certo? Beleza. Eu, sinceramente, nesses últimos 15, 20 anos, eu acho que teve sim uma grande ameaça comunista, mas ela não se instala da noite para o dia, né? Tipo, a partir de hoje a gente vai ser comunista, tal, 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 tal. Não, ela vem devagar. Isso todo mundo percebeu. Não precisa ser um grande estudioso para saber disso, só precisa estar ligado em algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o STF. O STF está todo alinhado com as ideias propostas da esquerda. Praticamente todo. Cara, talvez só de repente o Marco Aurélio Melo, de repente não tá. O Marco Aurélio Melo, eu acho que é ali mesmo, que ele tá sempre sendo o voto vencido e tal, não sei o quê, mas ele sempre foi também, né? Ele sempre foi meio distoante aí da corte e tal, não sei o quê, mas enfim. Isso daí, cara, foi uma grande ameaça sim. Inclusive, se a gente pensar em termos de todo o esquema de corrupção que foi desvendado, em parte pela Lava Jato, mas em parte por diversas outras operações, cara, era uma subversão completa da democracia. Por quê? Porque todo o dinheiro desviado estava sendo reaproveitado para reeleger os mesmos. E todos da esquerda. Se isso não é uma implantação do comunismo, né, por sei lá, de repente um método atualizado, utilizando o capitalismo como um instrumento, não sei mais o que é. Sim, estava um perigo eminente da gente se tornar uma Venezuela. Eminente. A gente estava realmente à beira do precipício. Inclusive, a gente está vendo o que está acontecendo na Argentina. Bom, vamos continuar. O governo do PT, considerar que de alguma forma o governo do PT tenha sido um governo comunista, é um descolamento da realidade tão grande. Não, realmente o governo do PT ele não foi um governo comunista. Ele era uma ponte para o comunismo ser implantado. Ou socialismo até, mas enfim, era uma ponte. Justamente porque não dá para fazer uma transição, uma ruptura desse porte, né, num país, né, das dimensões, né, da diversidade tal, aqui do Brasil, da noite para o dia. Estratégia. Entendeu? Que torna o debate praticamente impossível. E mais do que isso, faz com que sejamos vítimas muito fáceis, faz com que sejamos reféns, sem que necessariamente compreendamos, de pregações como a do Olavo de Carvalho. E veja que em 2018 e 2014 eu não votei no PT no primeiro turno. Em 2014 eu votei no primeiro turno na Marina, em 2018 no primeiro turno eu votei no segundo. Portanto, eu não sou um petista. Mas imagina. Não é um petista, mas provavelmente votou no PT nas duas eleições, no segundo turno. De algum momento, em alguma forma, durante os 14 anos de governo do PT, imaginar que houve alguma ameaça totalitária, ou que houve alguma ameaça iminente de comunismo, é um descolamento da realidade que torna o debate muito prejudicado. Eu acho que nós precisamos começar Discordo completamente. Debater nesse país em outro nível. Veja, então, bem rapidamente. Durante o governo do PT, houve um processo no Supremo Tribunal Federal do Mensalão. Nunca se viu o Lula ou a Dilma Rousseff caminharem e invadirem o Supremo Tribunal Federal, e muito menos nunca se viu a Lula e a Dilma Rousseff convocarem a militância do PT para pedir extinção. O Bolsonaro não fez isso. O Bolsonaro caminhou pro STF para reivindicar algumas coisas. Sim, claro. Só que a questão que ele não comenta aqui é que provavelmente o STF estava todo aparelhado pelo PT. O Bolsonaro ou a direita não tem um ministro sequer simpático ao movimento da direita, especialmente esse movimento novo, né, que está acontecendo e tal, não tem um. Não tem um. Então, realmente, a Dilma, ou Lula, ou não sei o que, e tal, não sei o que, não precisava ir no STF reivindicar nada. Porque eles já foram praticamente 7 dos 11 ministros foram apontados justamente pelos dois. Por que ele não comenta sobre isso? Se foi apontado pelos dois, como é que ele pode... Ele teria a possibilidade de reivindicar alguma coisa? A segunda questão, que não insuflou a militância para não sei o que e tal, para fechar o Congresso, não sei o que. Bolsonaro não fez isso. Bolsonaro, ele pode ter até comparecido, né, aquela polêmica, né, a aparição dele
em uma manifestação que tinha um grupelho e tal, não sei o que, pedindo fechamento e tal, não sei o que, mas em nenhum momento ele convocou a militância para fazer manifestação para fechamento de Congresso. Isso é mentira deslavada, é fake news até. Bom, a não ser que seja uma opinião dele, né? Na interpretação dele ele fez isso, ok, aí é outra história, mas enfim, não fez. Na realidade dos fatos, né? Não fez. O Supremo Tribunal Federal, e nunca se viu Lula ou a Dilma solicitarem para a militância do PT que jogassem rojões contra o Supremo Tribunal Federal ou que chamassem. O Lula também não fez isso. O Lula também não fez isso. E detalhe, ele não está lembrando daquele deputado Vadir Damu, né? Alguma coisa assim e tal, que ele falou claramente que o STF tinha que ser fechado. É o que é, sei lá, um leve lapso dele de lembrança? Não, é desonestidade intelectual pura. Só tem esse nome para essa pessoa aqui. Porque é só procurar na internet. Vadir Damus, que era um deputado do PT, que ele foi colocado lá, inclusive, se eu não me engano, alguma troca, né, com Eduardo Paes e tal, não sei o quê, que pegou, convocou algum deputado, né, federal para uma secretaria dele, aí abriu espaço para ele entrar como suplente, não sei o quê, era muito ligado à OAB, coisa nesse sentido. Ele falou com todas as palavras, tem que fechar o Supremo. Ele falou com todas as palavras. Com todas as palavras. Sem deixar margem de interpretação. As favas dos ministros do Supremo. A Lava Jato se desenvolveu durante o governo do PT. Não houve nenhuma atitude semelhante nos 14 anos do governo do PT. A realocação, a mudança e a transferência de 99 posições na Polícia Federal. Mentira, teve sim. Inclusive, tentaram pelo menos, né, do chefe, justamente do chefe da Polícia Federal, só que a pressão estava muito grande. Ia dar muito na cara. Ia dar muito na cara. Então, o primeiro ponto importante. Você tem todo o direito a ter uma posição política, segundo a qual... E outro detalhe também, conforme diversas investigações apontaram, que o próprio ministro da Justiça, que era o Zé Eduardo Cardoso, agia também como antecipando algumas operações para o pessoal. Pelo menos isso é o que estava sendo noticiado pelo antagonista, não sei o quê, papapá, entendeu? Então rolou coisas muito graves que a gente não tem acesso, não tem noção. Né? Rolou, inclusive ligações gravadas entre ministros do STF, né? Falando, né, com determinados governadores, não sei o quê, Então, quer dizer, completamente diferente do que ele está falando. O PT é o oposto do que você deseja, mas o mínimo de bom senso deve ser mantido. Quer dizer, durante o governo do PT, os bancos lucraram mais do que nunca, são recordes históricos. Sim, porque, novamente, o governo do PT era um governo de transição para o comunismo pleno, ou socialismo, ou qualquer coisa que seja. E eles formaram eles lucraram tanto porque primeiro, teve realmente um período de boom econômico, tá? Que independia até de qualquer governo. Aquela questão ligada a commodities, não sei o quê, babá. E a continuação, sou completamente antipático, né, ao PSDB, FHC, etc e tal. Mas teve uma continuação, pelo menos no primeiro mandato do Lula e tal, a continuação daquelas reformas estruturais que o governo do PSDB implementou, entendeu? Então aquilo ali realmente ajudou a continuidade, né, da prosperidade econômica do Brasil. Então isso com certeza, né, deu margem para os bancos realmente lucrarem bastante, e fora a questão que fechou-se um monopólio, né, um oligopólio, sei lá, alguma coisa nesse sentido, 5 bancos, 6 bancos e tal, não sei o quê, ninguém consegue entrar, até o Citibank foi expulso, né, foi incorporado pelo Itaú, etc e tal. Então, quer dizer, tem muita coisa aí que ele não... E, assim, novamente, a esquerda, né, se transformando, se apropriando, utilizando ferramentas capitalistas para implantar a sua ideologia. Isso aí não é mais mistério para ninguém. O Olavo bate um pouco nesse ponto e tal, não sei o que, ele reforça muito esse ponto, mas isso tá claro até para a pessoa comum. Durante os 14 anos do governo do PT, que os 5 bancos que monopolizam a estrutura financeira brasileira
isso? Porque se nós, de fato, insistimos na ideia... Cara, esse argumento, qual foi o argumento que ele fez agora? Ele fez o seguinte argumento. Como é que bancos batem recordes de lucros num governo comunista? Bom, a primeira questão foi a que eu já apontei, era um governo de transição. Segundo, se ele usar essa mesma lógica do tipo, poxa, como é que num governo comunista bancos lucram? Então, isso aqui, a gente pode usar exatamente a mesma lógica para defender a suposta ditadura, que na minha opinião foi um regime militar. Por quê? Porque no regime militar, por exemplo, a gente teve eleições, né, para governadores, se eu não me engano, ou prefeitos, alguma coisa nesse sentido. Teve, sei lá, acho que uns cinco presidentes foram eleitos provavelmente indiretamente. Eu não sei exatamente os detalhes de como é que eram feitas as trocas ali presidenciais, mas se eu não me engano deve ter sido alguma coisa tipo eleição indireta, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, como é que você tem uma ditadura, né, com 5 presidentes? Né, meio contrassenso. E como é que você tem uma ditadura com eleições, pelo menos para governo, então, isso aqui, ou prefeitos, então, isso aqui, sendo feitas livremente? Contrassenso também. Outra coisa, agora um exemplo exatamente na linha que ele está falando. Como é que a gente teve ditadura e tal, não sei o que, censura e tal, não sei o que, se a Globo foi criada durante o período militar e a Veja também foi criada durante o período militar. Diversas publicações foram criadas no período militar. Né? Então, todas essas questões também seriam argumentos exatamente na mesma linha que ele está falando. Meio, né, estranho, mas vamos continuar. Que houve uma ameaça de Venezuela no Brasil. A ameaça de Venezuela nós temos agora, que é uma Venezuela de direita, porque boa parte das atividades do Jair Messias Bolsonaro copiam, replicam algumas atitudes chavistas pela direita. Se nós não admitirmos essa questão alimentar e consenso, ressalvando que isso não obriga ninguém a apoiar o PT, é apenas um reconhecimento básico da realidade histórica imediata, do passado imediato. Se nós não fizermos isto, nós estaremos sempre vítimas de uma estrutura simbólica que no Brasil tem documento-chave, que é um projeto secreto do Exército chamado Ouvido. Primeiro ponto. Segundo ponto. Eu acho que nós, sobretudo... Nunca ouvi falar desse projeto secreto, né? Mas tudo bem. Isso aí tô até curioso para pesquisar. Eu tô rindo, mas eu não tô nem descartando que seja, sabe, alguma coisa real não, entendeu? Que eu realmente nunca tinha ouvido falar. Mas vamos continuar aqui. Se ligam ao campo da esquerda democrática. Nós precisamos reconhecer 2 ou 3 pontos, sem os quais este debate também não avança. E os 2 ou 3 pontos são os seguintes. E eu espero que todos consigam me escutar com serenidade. É que o Olavo de Carvalho é uma pessoa de inteligência... Só para destacar, porque assim, como eu já vi esse vídeo, né, eu não vi com bastante atenção, tá? Então tem muita coisa que eu nem me lembro dele estar falando. Mas olha só ele falando, vou, né, destacar aqui os 3 pontos, tal, não sei o que, e vamos escutar com serenidade, tal, não sei o que. Então, quer dizer, ele está pedindo mais ou menos uma ponderação no debate, tal, não sei o que, todo mundo escutando as ideias dos outros, etc e tal. Beleza. Efetivamente, o Olavo de Carvalho, veja um minuto, Lucas, Joel e Conde, vejam bem, vocês escutaram o que eu disse, estão dizendo aqui nos comentários, eu estou passando um plano para a esquerda e guardado. Isso é que nós precisamos hoje combater no Brasil. É a dificuldade real que as pessoas têm de escutar argumentos racionais. Olha só. Então, ele tá até parando aqui, ele tava vendo, sei lá, o chat ao vivo, né, da live e tal, não sei o quê, e aí ele tava destacando um comentário que tava sendo meio agressivo, na concepção dele, tipo assim, alguma coisa que seja contra, né, o que ele tá falando, né, ele entende como agressividade, não sei o quê, bababá. Aí, o que ele tá falando aqui? Quer dizer, o que eu tô entendendo que ele esteja falando? A gente tem que acabar com esse negócio no Brasil e começar a escutar os outros, né? Escutar os outros e tal, não sei o quê, e ter mais, né? Serenidade, calma e não sei o quê, e bababá. Beleza. E sempre é preciso agredir, hostilizar e não escutar o outro. Então, em relação ao Olavo de Carvalho, se nós não reconhecemos que ele tem uma inteligência superior, que ele possui uma leitura vasta em campos diversos, não necessariamente aprofundada, mas uma leitura superficial vasta em campos muito diversos, e que ele procura estabelecer conexões dessas leituras. Se nós não reconhecemos que ele tem uma excepcional capacidade de comunicação, o debate também não avança, porque nós não seremos capazes de compreender, e vem agora o método que eu tenho desenvolvido para a leitura de um material muito importante, mas que é totalmente deixado lá à margem,
que é um material produzido pela direita e mesmo pela extrema-direita no Brasil, desde pelo menos 1986, que é quando principia a redação do projeto secreto do Exército, ouviu até hoje, porque continua essa produção. E o importante aqui, ao fazer essa leitura que eu proponho, é uma leitura etnográfica. O que significa isso? Significa dizer que o meu interesse em relação à obra do Olavo de Carvalho é menos discuti-la enquanto pressupostos, princípios. Isso eu deixo para os olavistas. Eu quero compreender como foi possível que a obra do Olavo de Carvalho tenha tido uma penetração tal, de modo que, numa observação etnográfica, nós podemos dizer que, em março de 2015, a sociedade brasileira foi apresentada a uma frase, uma espécie de amuleto, um imã, um ícone, e que esta frase não tem paralelo em situações similares ao brasileiro na contemporaneidade. Por exemplo, situações como da Hungria, da Polônia, mesmo nos Estados Unidos. Ninguém nunca viu em Times Square ou em Washington, D.C., ninguém nunca viu uma frase escrita Steve Bannon is right. Embora... Cara, esse cara, ele não tem noção, a esquerda toda não tem noção do que está acontecendo. Não tem noção do que está acontecendo. Para mim tem dois motivos, né, explicações sobre isso. Ou uma é que eles realmente estão articulados conscientemente para tentar impedir essa movimentação da direita com farsas, né, com narrativas inventadas, etc. e tal, ou que eles realmente são tão fechados para o mundo dele, para as ideias dele, são tão de repente monotemáticos, né, em termos de ideias mesmo, né? Só devem ver material, se bem que ele está falando aqui que ele está vendo, né, está pesquisando material de direita, né? Mas enfim, que eles não conseguem perceber, cara, perceber coisas óbvias. Primeiro, como é que você vai comparar uma situação? Primeiro, nos Estados Unidos, o Steve Bannon, ele não tem o destaque, o destaque que, por exemplo, o Olavo de Carvalho tem. Entendeu? Por que ele não tem? O cara é inteligente pra caramba. O cara é um gênio. Steve Bannon é um gênio. Eu vejo algumas coisas dele, né? De um podcast aqui que ele tem, não sei o quê. Aí o que acontece? O cara é gênio. Beleza. Só que lá nos Estados Unidos tem diversos pensadores da direita que têm espaço. Diversos. Aqui, não tinha. Por isso que, de repente, ele se transformou, né? O Olavo de Carvalho se transformou mais ou menos numa referência, né, ideológica, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido, da direita, por conta dessa falta de espaço. Ele quebrou, né, ele quebrou o sistema realmente de curação, vamos dizer assim, né, de quem pode falar na imprensa aberta, de quem não pode. Ele penetrou isso sozinho, né, ele penetrou isso pela internet e tal, organicamente. É uma coisa, cara, completamente revolucionária. É uma coisa muito revolucionária o que ele fez. Bom, esse é o primeiro ponto, por que ele é, né, visto como essa referência e tal, não sei o quê, e por que, né, sei lá, de repente tem manifestações falando que, né, o Olavo tem razão. Eu acho que principalmente é o seguinte, ele tem, devido, né, à cultura brasileira e tal, não sei o quê, a cultura brasileira é completamente diferente da americana. Isso daí já por si só poderia explicar. Mas além disso, quer dizer, eu acho que não é só isso que explica, mas é o seguinte: o Olavo de Carvalho tem um material muito extenso do que ele fala, do que ele projeta, né, para o futuro e tal, não sei o que. Então, quer dizer, ele falou muita coisa, ele tem muito material. E aí, volta e meia, quando acontece alguma coisa no cenário macro, né, político e tal, não sei o que, e aí alguém se lembra, né, de alguma coisa que ele tenha falado e depois volta isso na internet, não sei o que, e ele falou exatamente aquilo e tal, não sei o que. É nesse sentido que esse bordão, né, foi criado e tal, não sei o que, de Olavo tem razão e tal, não sei o que, porque realmente algumas coisas são muito impressionantes, entendeu? Então, quer dizer, olha a comparação esdrúxula que ele fala do tipo, pô, mas né, os Estados Unidos estão para a direita, e a Hungria está para a direita, e não sei o que está para a direita, não sei o que, mas não tem um tipo Bannon is right e tal, não sei o que. Cara, não tem por diversas circunstâncias. Cara, que cara doido. Eles são meio impressionados, né, com a popularidade do Olavo, tendo, né, o arsenal todo contra ele e tal, não sei o que, ou são obsessivos até, né, com essa situação. Do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da capacidade financeira, do ponto de vista da articulação do chamado The Movement, do ponto de vista da criação da Cambridge Analytica, deste ponto de vista, o Steve Bannon é infinitamente mais poderoso do que o Olavo de Carvalho.
mas nunca você viu nesses locais uma frase: Steve Bannon is right. Então todo o meu trabalho consiste em tentar entender como é possível que milhões de pessoas estampem camisetas, imprimam cartazes, gritem em manifestações multitudinárias: Olavo tem razão. Se o Olavo tem razão, ele tem razão em relação a quê? Então a minha preocupação é dupla. É compreender como que este quê, que é o que eu chamo do sistema de crenças Olavo de Carvalho, como que ele atingiu uma grande parcela de milhões de pessoas no Brasil. Vou dizer rapidissimamente como e passo para vocês a palavra porque eu desejo de fato dialogar. O que eu estou tentando esclarecer neste primeiro ponto é que ou nós elevamos o nível do debate do Brasil, de fato, ou nós aprendemos, voltamos a escutar o que os outros dizem, voltamos a dialogar. Novamente, ele insistindo no ponto, né, que é para a sociedade brasileira começar a escutar o que os outros dizem e não sei o quê, e dialogar e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Certo? Beleza. Com as pessoas que pensam de forma diversa da nossa. Porque você dialoga, não apesar, mas em virtude da diferença. Olha, e esquecemos de lado essa infantilidade de acusar os outros, de xingar, de renunciar ao mundo, que é muito complexo. Lindo. Os sistemas binários são fundamentalmente tolos. Se nós não fizermos isto, como diz o nosso Loyola, sistemas binários são extremamente tolos. Nossa, que lindo. Continue. Brandão, não verás país nenhum. Não é garantido que venhamos a ver país algum no futuro imediato. Então, a minha preocupação: caracterizar o sistema de crenças Olavo de Carvalho, compreender como ele atingiu milhões de pessoas. E aqui, tanto o Conde quanto o Joel já começaram a caracterizar. A entrada no universo digital, o ingresso nas redes sociais foi rigorosamente indispensável. Não, isso com certeza. Isso implicou, do ponto de vista da linguagem. Mas isso foi indispensável, não é porque ele tem uma técnica e tal, e é superior a qualquer um de disseminar as ideias pelas redes sociais. Não é isso. A questão é a seguinte: ele só tinha este meio para disseminar as ideias, porque ele foi bloqueado por todo o establishment da imprensa. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então essa foi a única forma, assim, e assim, ele não teve uma estratégia, né, montada, não, simplesmente as ideias dele estavam muito alinhadas com as ideias orgânicas da população brasileira. Isso que eles não entendem. Não foi tipo, o Olavo lançou a ideia e todo mundo acreditou porque ele era mais charmoso e não sei o que. Não era isso. O Olavo tem bom senso, ele estava falando coisas que a gente estava percebendo, mas a gente, de repente, nem tinha a capacidade intelectual de condensar as informações da forma que ele faz, óbvio. Né? Isso é óbvio, ainda mais com o embasamento histórico, né, literário e tal, não sei o que ele tem, e especialmente da literatura da esquerda e tal, não sei o que ele consegue, que ele conhece profundamente e tal, não sei o que, mas ele foi tão popular assim porque, sei lá, de repente viu uma ideia dele propagada com aquele embasamento todo, e aí batia com o que a gente já estava pensando, só que superficialmente, e aí a gente de repente compartilhava e tal, e não sei o que, e se convencia e tal, não sei o que, e sabe aquela ideia do tipo, eu penso uma determinada coisa, aí quando eu encontro, né, eu penso uma determinada coisa que eu tô na dúvida se é certo ou errado, tá? Aí quando eu encontro uma pessoa que de repente está pensando aquela mesma coisa, eu tenho aquela sensação do tipo, caramba, não tô sozinho, então de repente eu tenho razão e tal, não sei o que, é mais ou menos isso, de repente até o Olavo tem razão, não é o Olavo tem razão, é tipo, a gente tem razão. Por isso que de repente a gente tem tanta, de repente, orgulho, ou sei lá, a gente não tem receio nenhum de repente, ir numa manifestação e falar o Olavo tem razão, porque no fundo a gente não está falando que o Olavo tem razão. Ele tem razão, na verdade, mas o que a gente de repente está falando é o seguinte: a gente realmente tinha razão em fazer o que a gente estava fazendo, em mudar da forma que a gente está mudando, e etc e tal. Do ponto de vista da escrita e do ponto de vista da obra do Olavo de Carvalho, uma modificação fundamental, que tem um traço irônico muito importante em relação à compreensão que o Olavo de Carvalho tem da obra do Otto Maria Carvalho. Mas eu vou falar depois. É uma ironia involuntária. Não somente isso. Nas minhas pesquisas de caráter etnográfico, eu tenho feito alguns levantamentos que me surpreenderam muito. Por exemplo, vocês sabem que há, na direita e na extrema-direita brasileira, um subgênero musical que eu estou chamando de Olavo tem razão? Vocês conhecem este subgênero musical? Isso quer dizer, nem eu conheço. Quer dizer, Conde e Lucas, me acreditem. Isso está tudo no meu livro analisado. Analisar. Cara, esses caras estão viajando tanto. Eu não conheço. Nada que ele vai citar aqui agora eu conheço. Eu não ouvi falar. De repente de repente eu ouvi falar. Mas ele tá falando como se isso fosse amplamente conhecido, divulgado e propagado, etc e tal. Mas, na verdade, isso aqui, na verdade, nem tem muita importância. Mas vamos lá. Graficamente. Eu não vou perder um minuto da minha vida falando
Isso, meu Deus do céu. Eu sou leitor de Shakespeare e de Machado de Assis. Se eu interromper as minhas leituras shakespearianas e machadianas, é uma tarefa cívica. Eu não vou perder um segundo da minha vida falando mal de ninguém. Eu vou analisar o sistema de crenças e compreender como ele chegou a milhões de pessoas. Porque o Olavo de Carvalho foi decisivo para a vitória do Jair Messias Bolsonaro. Eu vou tentar explicar o porquê depois, mas... Na minha opinião, nem foi. Sinceramente, na minha opinião, se Olavo de Carvalho não existisse, o Bolsonaro ia ganhar da mesma forma. Ele foi importante para o movimento da direita? Foi importante. Ele é uma referência? É uma referência. É um cara engajado, não sei o quê, papapá, né, intelectual, uma das, né, dos mais inteligentes do Brasil, pelo menos da direita? Com certeza, absoluta. Mas eu ouso dizer que se ele não existisse, mesmo assim, o Bolsonaro seria eleito. Ele estava muito popular, cara. Ele estava muito popular e tem muita gente que votou nele que nem conhece o Olavo de Carvalho. E daqui a pouco até o Conde vai falar um pouco sobre isso, né? O Conde vai falar um pouco sobre isso. Mas enfim, Lava Jato também. Se a Lava Jato não tivesse existido, eu ouso a dizer que o Jair Bolsonaro ia ganhar. Cara, o que ele fez na campanha, e ele não se utilizou nem do Olavo, hein? De repente um pouquinho do Olavo. Mas enfim, ele não se utilizou em nenhum momento de Lava Jato e não sei o que, papapá. Não, porque ele sabia que ele não podia depois, de repente, ter essa dívida, entendeu? E ele também não tinha plena certeza de como eram as pessoas, né, envolvidas na operação, etc e tal. Mas enfim, eu ouso dizer que se não... Por que acontece? Esse movimento todo, isso que o pessoal sempre esquece propositadamente, esse movimento todo não começou a partir da Lava Jato. Se bobear, começou a partir do Mensalão, porque a gente viu mais ou menos exposto, né, a corrupção podre dentro da esquerda, que até então era tipo, né, símbolo da moralidade, não sei o que, Ninguém também lembra disso, ok. Só que o que ele também não lembra, e que ninguém lembra, o pessoal oculta, né, justamente para tentar tirar mérito e tal de todo esse movimento, é que em 2013, que não tinha Lava Jato, muito menos o Olavo de Carvalho tinha, mas só que, cara, muito menos pessoas conheciam. Eu não conhecia, com certeza não conhecia. Eu devo ter conhecido, sei lá, 2016, 2017, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, 2013, que já tinha começado as manifestações, que o Brasil não estava na crise ainda, mas as manifestações tinham acontecido e estavam muito intensas, né? Que começou, na verdade, uma coisa orquestrada pela esquerda para atacar o governo de São Paulo, certo? Beleza. Só que depois, meio que foi tipo a fagulha, né, para um pessoal meio que indignado com as coisas que estavam acontecendo, tudo que estava acontecendo, etc e tal, e começar a ficar revoltado com a situação, porque estava muito na cara, as coisas estavam muito na cara. E não existia Lava Jato ainda. Então, quer dizer, se não tivesse existido Lava Jato, eu ouso dizer que as coisas iam ficar muito expostas ainda também, né? Não do jeito que a Lava Jato deixou, mas ainda estariam expostos, especialmente com tudo que estava acontecendo em termos de decisões econômicas e não sei o que, bababá. Enfim, eu ouso dizer que se não existisse o Olavo de Carvalho e Lava Jato, o Bolsonaro seria eleito do mesmo jeito, porque ele não estava representando as ideias do Olavo e nem estava representando as bandeiras da Lava Jato. Ele estava sendo uma pessoa meio que contra o sistema, né, que estava aí, assim como o Witzel supostamente foi, né, e ele ganhou. E ele ganhou sem ter histórico nenhum lá no Rio, né? Por quê? Porque houve essa coordenação orgânica, especialmente pelo WhatsApp, para tirar qualquer um que já fazia parte do sistema podre. Tudo bem, lá não deu certo com o Witzel, né? No caso. Mas o Bolsonaro, até agora, sinceramente, ele está bem alinhado com o pensamento pelo menos do core desse movimento, né? Que tá rolando desde 2013, etc e tal, entendeu? Mas eu te garanto que se o Bolsonaro, em qualquer momento, se desviar desse alinhamento, assim como fez quando ele estava indicando Aras, né, naquela época, muita gente começou a ficar com o pé atrás e tal, não sei o quê, mas deu como se fosse um crédito pro cara, entendeu? Um voto de confiança. Não, vamos ver aqui como é que é a situação, entendeu? Agora, se ele se desviar, eu tenho certeza que na semana seguinte, no mês seguinte, no dia seguinte, inclusive, o movimento tira o cara. O próprio movimento tira o cara. Se ele deixar qualquer dúvida sobre o alinhamento dele.
E ele, por enquanto, não está deixando. Muito rapidamente. Há um grupo em Curitiba, o Nelson, há um grupo em Curitiba chamado Os Reaças, que é composto por 2 publicitários que compuseram uma marchinha de carnaval. O Olavo tem razão. Compuseram depois o hino do impeachment e também o hino do Foro de São Paulo. Quando você analisa as letras, quando você faz o que infelizmente se deixou de fazer no Brasil, que é expor-se ao diverso, expor-se a pensamentos com os quais você não concorda. Expor-se ao diverso. Expor-se aos pensamentos com os quais você não concorda. Cara, que lindo, 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 lindo. Lindo. Vamos continuar. Mas que você, de maneira honesta, procura entender a lógica interna daquele pensamento. Uhum. Há um grupo de heavy metal chamado os REAC, que tem um heavy metal que, aliás, é muito bom do ponto de vista musical, que é o Olavo tem razão. Há um rapper de direita chamado Luiz. Sabe por que ele está, na verdade, destacando isso? Porque isso preocupa a esquerda. Por que preocupa a esquerda? Porque isso, na verdade, já é a direita invadindo o espaço que a esquerda sempre se destacou, que é nas artes, cultura, etc. e tal. Então, esse tipo de apontamento que ele está fazendo não é à toa. Ele sabe que o negócio, especialmente quando tem essa amplitude orgânica de artistas fazerem, né, fazerem obras da direita, se chegou nesse nível, já era. E aí tem que ser combatido na raiz. Eles estão desesperados. Porque, sinceramente, se tudo correr bem... E eu vou te falar o seguinte, se cair Bolsonaro por qualquer motivo, né, impeachment, sei lá o quê, tirarem os direitos dele, 18 anos e tal, sei o quê, o próprio movimento vai achar alguém para substituir. Não sei se é a altura, porque realmente, cara, ele tá surpreendendo positivamente, realmente bem... eu estou muito surpreso, sinceramente. Mas, enfim, o movimento vai achar alguém para substituir, entendeu? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E eles estão atacando de tudo quanto é jeito. Eles sabem que eles têm que cortar essa invasão da cultura e tal, não sei o quê, pela raiz. E é por isso que ele está apontando. E aí, de repente, daqui a pouco, já vão, de repente, colocar uma pecha de, sei lá, arte proibida, né? Proibidão, falar da direita. Que nem tinha os funks, né, no Rio de Janeiro, que eram os proibidões, não sei o que realmente faziam muita apologia a drogas, crimes, tal, não sei o que. De repente vão colocar na mesma categoria. Não pode falar de conservadorismo. Não pode falar da direita, não pode falar bem, né, da direita nas músicas e tal, né? Isso já é um primeiro passo para isso. Quem é que duvida disso? Com tudo que a gente está vendo aí, STF, Congresso, aprovando a conta-gotas coisas bizarras, que no final das contas, cara, vai ser uma transformação tão gigante. Só que o que eu acho, né, que vai acontecer, o que eu espero que vai acontecer? A gente vai dar o troco nas urnas, assim como teve a renovação de quase 50% no Congresso. Cara, agora então que a gente viu que é possível fazer, porque esse primeiro mandato do presidente, né, do Bolsonaro, foi tipo uma sinalização de, é possível. Vamos continuar? Vamos continuar. É difícil porque, cara, a gente é combatido todo santo dia com canhões. Canhões. Por isso que, inclusive, eu estou fazendo esse podcast. É um micro podcast num universo gigante, mas é um tijolinho. É um tijolinho. Eu aconselho qualquer um que tenha um pouquinho de tempo para fazer isso que eu estou fazendo, fazer também com outros canais, com outras pessoas, etc. e tal. Entendeu? Que a gente não pode deixar eles ganharem pelo cansaço. Eles são mestres em ganhar pelo cansaço. São mestres. Mestres. Mas vamos continuar. Visitantes, que junto com uma cantora gospel de extrema-direita, que foi candidata a deputada pelo PSL, não foi eleita porque, o que parece, Deus não unge a todos de igual forma. Thalita Caldas. Eles compuseram um rapper gospel, se você não acreditar nisso, que se chama O Velho Olavo. Há uma bossa nova, banquinho e violão, Olavo tem razão. O que essas letras fazem? Porque é preciso analisar a letra das músicas com seriedade, de maneira geográfica. O que fazem estas letras? Eu estou vendo que o João está buscando aí na internet, você vai se divertir muito, Léo, acredite em mim. O que estas letras fazem? Pois, em verdade vos digo, fazem o mesmo que a produtora de conteúdo audiovisual, cujo nome é o autorretrato involuntário. Brasil Paralelo realiza. O que o Brasil Paralelo realiza é o mesmo. Olha o nível do desespero deles.
Brasil Paralelo é o terror. Cara, uma das melhores produtoras das últimas, sei lá, dos últimos tempos, né, no Brasil. Cara, que material de qualidade. Que material de qualidade. É um pouco, um pouco de repente, eu não diria nem que seja enviesado, né, para a direita. Claro, os caras lá devem ser conservadores e tal, não sei o que, não, mas é o seguinte, quando você, pelo menos a proposta deles é colocar os fatos sem o viés, certo? Beleza. Só que quando você coloca os fatos sem o viés, pelo menos na visão dessa galera, né, da canhotada, o que acontece? Eles acham que é da direita, porque não é a narrativa deles. E eles estão já combatendo com força o Brasil Paralelo, porque realmente é absurdo o material deles. É muito bem feito, é muito envolvente. Cara, tem uma qualidade de riqueza de detalhes e informações boas, né? De qualidade e tal, não sei o quê. Então, cara, outro ataque, né? A uma parte que eles dominavam sempre. Cultura, audiovisual. Tão desesperados. Isto é uma difusão das ideias do Olavo de Carvalho para as grandes massas. Porque as letras destas canções... E isso, na verdade, deve ser a única parte que eu vou concordar com ele. Realmente difunde um pouco, sim. Isso é verdade. E é esse o desespero deles. Quando chega na cultura, blá blá. Eu nunca levo a sério. Eu fui o primeiro que fez o trabalho de pesquisar, de fazer uma análise cuidadosa das letras. O Olavo tem razão dos reaças, o Olavo tem razão do heavy metal dos react, são sínteses musicais das principais ideias do mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. O Brasil Paralelo que ele realiza é uma tradução audiovisual da cosmovisão do sistema de crianças Olavo de Carvalho. Então, todo o meu trabalho tem sido compreender esse sistema de crianças. Depois, se houver interesse, eu descrevo o que é esse sistema de crianças. E entender como que ele alcançou um milhão de pessoas. Então, eu tenho feito um trabalho etnográfico tentando entender quais foram os meios através dos quais as ideias do Olavo de Carvalho chegaram a milhões de pessoas no Brasil, conformando uma linguagem, a retórica do ódio, uma técnica oratória, a lógica da refutação, levando ao que eu chamo de analfabetismo ideológico, que tem, por exemplo, eu não vou citar nomes. Eu vou depois descrever o que é o analfabetismo ideológico e vocês compreenderão exatamente o que eu estou falando. Gerando o que eu chamo do caos cognitivo que hoje domina o Brasil. Você assiste hoje, por exemplo, programas como programas de rádios, de televisões. Você tem, evidentemente, a ideia. Ele queria citar Jovem Pan, óbvio. Que o país atravessa um caos cognitivo. Caos cognitivo. Para essa galera, o que é o caos cognitivo? É que a população ouse a não seguir a linha de pensamento da esquerda. Isso é caos cognitivo para eles. É muito impressionante o nível de fascismo dessa galera. E o pior de tudo é que ou eles fazem isso, novamente, naquela questão, ou eles fazem isso propositadamente, arquitetado, etc e tal, ou eles estão tão mergulhados pelo domínio fascista dessa ideologia que eles nem sentem. Não é possível que em 2020, por exemplo, que no dia 3 de setembro de 2020, um ser humano que tenha 2 neurônios funcionando possa questionar a necessidade de vacina, por exemplo. Somente é possível fazê-lo. É muito impressionante. Ele tá comparando o questionamento que a gente está tendo sobre essa vacina, que foi feita em tempo recorde. A vacina mais rápida produzida, isso eu vi no Pânico, né? O Pânico está sendo muito informativo. Mas, enfim, a vacina que foi mais rapidamente produzida, né, até hoje, demorou 4 anos. Aí vem uma vacina produzida em 6 meses. E ele acha que a gente não tem que questionar isso. E produzida pela China, que foi da onde saiu o vírus. E ele acha que a gente está errado. E aí ele quer colocar no mesmo balaio, a gente questionando justamente essa questão aqui da rapidez, da onde está vindo, etc e tal, ele está tentando colocar no mesmo balaio da galera que é anti-vacina. Compreende como é que eles são sorrateiros, completamente desonestos intelectualmente, ou são burros, porque essa é outra hipótese também, porque podem ser completamente idiotas para tentar colocar no mesmo balaio. No caos cognitivo que chegamos. Esse caos cognitivo tem um responsável. É o sistema de criança em Olavo de Carvalho.
muito cara, eu acho tão engraçado como eles colocam o cara numa importância muito além do que ele tem. Ele tem uma importância muito grande, mas é como se ele fosse, sabe, o dominador de mentes do Brasil inteiro, de 57 milhões de pessoas. 57 milhões de pessoas. Quer dizer, na verdade, eu achei até boa a participação do Conde, né, nessa live aqui. Por quê? Porque ele fala muitas verdades aqui. Ele foi muito bem, inclusive. Tem muito tempo que eu não gosto de uma explanação dele, mas enfim. E ele fala exatamente isso. Olha, 57 milhões de pessoas não ouviram, não conhecem o Olavo de Carvalho. De repente, quem conhece é no máximo 1 a 2 milhões. É tipo uma elite, entre aspas, da direita. Entendeu? Assim, né? Nem elite assim, em termos financeiros, não. É elite informativa, vamos dizer assim, né? Que gasta muito tempo vendo YouTube, né? Vamos dizer assim. Mas, enfim, vamos ver aqui a continuação aqui do pessoal. Como eu falei, eu não vou falar da live inteira, só falei especificamente dessa parte aqui dele. Mas, assim, ele ainda vai ter uma outra participação, e aí vamos ver o que acontece aqui. A introdução perfeita que vocês deram aqui. É interessante até que o João já puxou para uma próxima pergunta, né, sobre como funciona isso, sobre como as pessoas são aderidas ao pensamento do Olavo, né, e uma ligação muito comum é de que o olavismo seria uma espécie de seita política. Então a primeira pergunta que eu faço é se isso condiz com a realidade, né, quais são as características de seita que ele pode detectar no olavismo e, tipo, como o João bem tratou, discutir quais são as origens dessa idolatria e se o olavismo pode ser de alguma forma considerado conservador. Você tá mudo, Conde. Pode ir. Desmuta o microfone. O Conde está pedindo a palavra, né, para responder. Pronto, já coloquei. Eu gostaria de fazer umas observações para o professor sobre a questão que ele faz um paralelismo entre o PT e o bolsonarismo. Eu acho que o grande problema do bolsonarismo ele é muito mais abrangente, porque durante mais ou menos 20 anos nós tivemos um discurso político extremamente apologético, muitas vezes, e agressivo, né? Em que a objetividade é sacrificada pela causa política. E eu penso que o fenômeno bolsonarista ele não é um problema do Bolsonaro, ele é um problema da classe política como um todo, principalmente quando é uma classe militante e ideológica. Isso tem tanto na esquerda como também na direita. Porque antes do surgimento do chamado bolsolavismo, nós também tínhamos uma militância de esquerda extremamente agressiva e em muitos aspectos violenta. Então me parece muitas vezes assim, quando nós falamos assim, o bolsonarismo é uma ameaça ao país. Ponto. Vamos analisar essa concepção. Qual é a estrutura de poder que de fato o bolsonarismo tem para realmente subverter o país? Perfeito. Até o dado momento eu vejo que o bolsonarismo ele é bastante amador, inclusive, na sua retórica política, né? E em muitos aspectos imita certas táticas do PT. A tática da difamação, a tática da agressividade, etc. Por exemplo, o próprio professor falou sobre a questão dos ataques ao Supremo Tribunal Federal, né? Mas na época do PT, nós tivemos invasões de terras por todo o país, pelo MST. Nós tivemos relações públicas quebradas. Não quero ser delicado, posso fazer uma proposta? Não, deixa eu falar que... Então, eu vou continuar. É muito simples. Nós estamos aqui para falar do olavismo. Eu não vou falar do PT. Senão eu vou embora porque... Não, calma lá. Você vai saber o que eu vou falar. Boa noite, então. Então, um grande abraço. Se eu quiser, eu vou falar porque é um paralelismo. Eu tenho que se falar esse paralelismo. É aquela história. Cara, eu achei essa parte tão... Eu não acreditei quando rolou. Eu simplesmente não acreditei. Então, quer dizer, isso daqui, na verdade, isso aqui já está sendo bem utilizado pela canhotada. Qual que é a tática? E o PT, hein? Lembra desse bordão que eles usam direto no Twitter, no Facebook, no WhatsApp e não sei o quê? É isso. Não pode lembrar como é que foi a gestão do PT. Desses últimos 16 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Não pode lembrar. Não pode, tem que enterrar na memória. Enterrar, esquece. Eles vão criar um outro movimento com pessoas lindas e bem intencionadas e blá 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 blá. Não pode lembrar. Quem lembrar, eles cortam o debate. Foi inacreditável. Eu não acreditei. Então, quer dizer, o cara passa, sei lá quanto tempo, deixa eu ver quanto tempo, o cara, mais de 20 minutos, sei lá, falando que tinha que analisar e tinha que se expor e que tinha que escutar e que tinha que reaprender a dialogar e que blá 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 e blá 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 blá. Aí o Conde, que é
um crítico extremo do governo e do, entre aspas, bolsonarismo, começa a construir a argumentação dele, porque, na verdade, o que acontece? O Conde, né, é o isentão, né? Ele representa os radicais de centro junto com o Joel. Beleza. Qual é o objetivo dessa galera? Né? É tentar equiparar o bolsonarismo ao petismo, que é impossível. Não é aquela história, sinal trocado, então, não sei o quê. Cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Eles falam que também são agressivos, então não sei o quê. Cara, isso aí é militância. É a mesma coisa que você falar, Hitler é igual ao Papa porque os dois respiram. Entende? A comparação esdrúxula. É uma coisa que tem que acontecer, especialmente no momento que a gente está vivendo. Sim, a gente tem que refutar. Sim, a gente tem que... Porque muitas vezes, inclusive, que eles chamam de assassinato de reputação, etc e tal, é simplesmente relembrando alguma coisa que uma pessoa falou ou fez em um determinado momento e mostrar aquilo para o público. De repente, um Twitter, né, uma conta que tenha bastante alcance e tal, eles chamam isso de assassinato de reputação. Mas enfim, voltando aqui à questão do tal do João César, sei lá o que e tal. Aí ele passou quase 20 minutos falando que tinha que escutar e dialogar e blá 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 blá. Aí quando o Conde começa a fazer um início de embasamento da explanação dele, que por um acaso cita o PT e mostra algumas coisas que o PT fez e tal, o cara simplesmente sai do debate. E ele começou assim, posso propor alguma coisa? Cara, eu não tenho nem palavras para isso. É um retrato fiel do que é o pensamento da canhotada. O nível de interatividade que eles estão dispostos a fazer. Se não concorda com a gente nem debate. Só que eles vão ser obrigados a debater. Eles vão ser obrigados, se eles quiserem, alguma chance de mudar alguma coisa. Porque a gente é maioria. E a gente vai ser maioria até lá. Porque eles estão numa forçação de narrativa tão gigante que até pessoas que não estão nem minimamente interessadas em política ou preocupadas com política estão percebendo a manipulação, a tentativa, pelo menos, né, de manipulação. Você tem que ter um nível intelectual tão gigantesco, tipo um terrorista islâmico, sabe, que se convence que é melhor ele morrer pela causa, para você entender o contorcionismo retórico dessa galera. Tá muito assustador, mas eu tô feliz, na verdade, porque eles não vão arrumar nada. Dessa forma aí, não vão arrumar absolutamente nada, e esse tipo de atitude, inclusive, com certeza faz com que Conde, né, que ele era um pouco mais assim, alinhado, né, com o bolsonarismo, mas depois ele se descolou um pouco e ficou ali, né, no isentão e tal, isso aqui, faz com que ele realmente perceba, Olavo tem razão. Não dá para dialogar com essa galera. Então, quando chegar lá na frente, no vamos ver da urna lá, no segundo turno, tu acha que ele vai votar para alguém da esquerda, o Conde? Ele pode ficar aqui passando mais 2 anos aqui, falando todo santo dia mal da porra do governo. Mas quando chegar na urna, por conta de atitudes como essa, desse cara aqui, que eu nem sabia quem era, eu não sou alienado a podcast e tal, isso aqui de galera da esquerda, não. Mas eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Enfim, você acha que ele vai chegar lá na urna e ele vai votar para alguém da esquerda, mesmo o Luciano Huck da vida? Não, ele vai votar em qualquer um da direita, seja o próprio Bolsonaro, seja um Mourão da vida, seja até os filhos dele, tal, sei que ele fala todo dia mal, vai votar, vai fazer o voto útil, porque ele vê como é que essa galera se comporta. E depois ele ainda vai falar, Olavo tem razão, assim como Constantino está falando, né, ultimamente. O Constantino, né, ele estava indo um pouco para a linha dos isentões, mas acho que ele é mais, claro, ele deve ter mais literatura, né, mais embasamento literário e tal, não sei o que, do que o Conde, claro, mais velho e tal, não sei o que, não estou falando que o Conde seja, sabe, menos inteligente que o Constantino, mas o Constantino, ele é um cara que realmente ele lê muita coisa, com certeza absoluta, muito inteligente, então ele teve uma rapidez para perceber a situação, né,
maior. Né? E de repente para o cônjuge vai demorar mais para ele perceber isso, e de repente ele pode até dar uma voltada para a situação quando a coisa ficar muito esdrúxula, assim como o Constantino fez, que agora Constantino é bolsonarista. Mas não é que ele seja bolsonarista, ele tem bom senso. As pessoas estão confundindo pessoas que têm bom senso com bolsonarismo. Não, é o Bolsonaro que está alinhado ao bom senso da maioria, pelo menos. Bom, vou ficar de olho para ver se outras situações como essa vão aparecer. Mas era basicamente para apontar, cara, essa situação muito esdrúxula que aconteceu. E vamos nessa.